Olá, GR, olá, amigos e ouvintes da Noroeste FM. Bom, é sempre importante a gente lembrar aqui que esse programa de reformas econômicas defendido pelo governo Bolsonaro e pelo Paulo Guedes, né, tem um objetivo que é o de manter os superprivilégios da classe dominante. O que seriam esses superprivilégios que a gente sempre vira e mexe e se refere aqui? O superprivilégio é o de poderem explorar o povo e o país sem qualquer limite. Por isso que desde 2014 o povo brasileiro tem visto muitos dos seus direitos e conquistas serem retirados na mão grande pelos ricos. O mercado de trabalho foi desregulamentado e a precarização e o desemprego cresceram. O patrimônio estatal, que deveria estar a serviço dos interesses do povo, está sendo assaltado pela classe dominante através das privatizações. O gasto público foi congelado por 20 anos pela Emenda Constitucional 95. Agora querem fazer uma reforma administrativa que não vai acabar com os privilégios da alta burocracia de Estado, caso do judiciário, por exemplo, mas vai atingir principalmente os servidores ligados a setores que atendem a população, como educação e saúde. E a economia brasileira está conhecendo aquilo que se chama de especialização regressiva. E o que seria isso? Seria nos especializarmos em sermos exportadores de produtos agrícolas e minerais e na especulação financeira. E no cenário internacional, o que a gente tem visto é que o Brasil está se tornando cada vez mais uma semicolônia dos interesses das grandes potências imperialistas, principalmente dos Estados Unidos. Tudo isso é feito sempre em nome do bem comum, como se essas reformas altamente regressivas fossem de interesse geral de toda a nação. Mas como a gente sempre tem dito aqui, numa sociedade capitalista dividida em classes sociais antagônicas, a sociedade é organizada para atender um só objetivo, o de garantir a acumulação de capital e os superprivilégios dos donos desse capital. O problema é que eles não podem apresentar esses interesses de maneira crua. Por isso que eles precisam criar todo um discurso, toda uma encenação de que essas reformas são necessárias para atrair investimentos e fazer o país voltar a crescer. Uma das consequências dessa política é que a fome tem se alastrado pelo Brasil. Não que a fome tenha alguma vez desaparecido completamente do nosso país, mas desde que essas reformas regressivas começaram a ser feitas, a situação de insegurança alimentar cresceu muito no Brasil todo. Nós já falamos aqui em programas passados de uma pesquisa feita pelo IBGE que detectou o crescimento de famílias em situação de insegurança alimentar aqui no Brasil. Entre 2013 e 2018, o total de famílias nessa situação saltou de quase 23% para quase 37%. Como a recessão econômica, o desemprego e a precarização cresceram, e agora com esse cenário da pandemia, podemos ter certeza de que esse número de famílias que passam fome e necessidades alimentares cresceu ainda mais no Brasil. Ou seja, aqueles números do IBGE, infelizmente e cruelmente, estão desatualizados. Para a gente ter uma ideia, na semana passada, um representante aqui no Brasil do Programa Mundial de Alimentos da ONU afirmou que, entre aspas, a luz amarela para a fome no Brasil foi acesa, fecha aspas. E a causa básica disso teria sido, abre aspas, a regressão das políticas sociais, fecha aspas. Mas a gente precisa ver que não foram só as políticas sociais que regrediram no Brasil. Se a fome se alastra no nosso país é porque o programa ultraliberal, para garantir que os superprivilégios dos ricos seja mantido, precisa produzir uma mega regressão generalizada nas condições de vida do povo. E não vamos ter ilusões. Bolsonaro, Paulo Guedes, Rodrigo Maia, Davi Alcolumbre, o STF, a cúpula das Forças Armadas, o Centrão, o Judiciário, o sistema político, toda essa gente defende esse projeto. Eles não estão nem aí para o povo. Eles estão aí para garantir os interesses da classe dominante e não os nossos interesses. O que a gente precisa tirar de lição de tudo isso é que está ficando cada dia mais difícil para nós que formamos a massa trabalhadora do nosso país, eu diria que está ficando até mesmo incompatível coexistirmos no mesmo país com a classe dominante que nós temos. E quem é essa classe dominante? São os donos do capital,
Os grandes industriais, os banqueiros, os especuladores financeiros, os grandes comerciantes, os latifundiários, todos eles associados ao capital estrangeiro. O interesse dessa gente é o de arrancar o couro e sugar o sangue e suor do nosso povo, para manterem os seus superprivilégios intactos. Por isso está incompatível com o interesse nosso, que formamos a massa trabalhadora no nosso país, continuarmos coexistindo no mesmo país com uma classe dominante como essa, uma classe dominante predadora, sanguessuga, que tem com o povo e com o país uma relação basicamente predatória. Na verdade é isso, eles são predadores, são vampiros, são meros sanguessugas da energia do nosso povo. E quais seriam então os interesses nossos, do povo, que formamos a gigantesca maioria do país? Nossos interesses são básicos. Nossos interesses são de não sermos mais explorados e oprimidos, de termos educação e saúde de qualidade, de não sermos mais vítimas de violência policial, de termos o direito a uma vida pacífica e decente, o de não passarmos fome, o de termos um país que garanta o pleno emprego para todos os trabalhadores, o de podermos criar um sistema que acolha os doentes e desamparados e o de garantir um futuro digno para os jovens e para as crianças, o de termos moradia digna, né, para todos morarmos, o de termos acesso à cultura de qualidade, o de acabar de vez com o racismo e o machismo, o de tornar o Brasil um país livre do saque e da pilhagem feita pelo capital financeiro nacional e internacional. A classe dominante brasileira, com esse programa, está empurrando o nosso povo e o nosso país cada dia mais para uma crise social ainda mais aguda e sem precedentes. E se a gente não quiser sucumbir a tudo isso, né, de termos que viver num país que está se tornando um verdadeiro inferno na Terra, nós temos de nos organizarmos e irmos à luta. Porque só assim, só desse jeito, com organização e com luta, é que nós vamos redimir o nosso povo de 520 anos de exploração e de misérias. Eu acho que é isso, uma boa semana a todos e até a próxima.